E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos continuar aqui falando de funções, tá? Nossa série de vídeos. Vamos continuar falando também de funções do segundo grau, né? Funções quadráticas. No último vídeo a gente falou um pouco das raízes, da forma fatorada, do delta, e hoje a gente vai estar falando um pouco do gráfico da função quadrática, né? Vamos estudar todas as componentes, o que cada coisa faz, etc e tal. Então já não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você não perder nenhum conteúdo. Beleza, gente. É o seguinte, a função quadrática, né? O gráfico, a curva característica de uma função quadrática qualquer é uma parábola. Então, vou escrever aqui, ó, parábola, ok? E vamos escrever aqui a equação do segundo grau, só para a gente ter uma orientação. Então, olha só, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não é? E vamos mostrar aqui rapidinho, uma parábola, ela é basicamente o seguinte, ela é como se fosse uma letra U, ela é algo desse tipo assim, tá? E a gente vai ver tudo que os coeficientes, o delta aqui, vão impactar no formato dessa letra, na posição dela e etc, tá? Vamos começar falando do A, tá bom? Então, olha só, o A, se ele for maior que zero ou se ele for menor que zero, vai acontecer o seguinte, fiz o maior duas vezes, né? Isso. Quando A for positivo, a parábola vai ser côncava para cima, ou seja, vai ser uma letra U assim, mais ou menos. E quando a parábola o A for menor que zero, ela vai ser côncava para baixo. Então é algo desse tipo aqui, tá bom? E só mais um detalhe, tá? Sobre a parábola, ela tem sempre uma simetria em relação ao vértice, que é o ponto mais baixo ou mais alto dela aqui, tá? Então, se você traçar um eixo aqui, esse lado é exatamente igual àquele lado. Tipo isso aqui, tá? Você nunca vai ver uma parábola, por exemplo, assim. Ou assim, né? O que você pode ver é ela torta, por exemplo, ela assim, mas o eixo tá aqui bonitinho, tá? Mas isso aqui vocês não preocupam porque isso só aparece em geometria analítica, não vai ser em estudo de funções, não. Tá bom? Então, beleza, gente. Agora vamos continuar. Então, o A maior ou menor que zero, a gente tem isso aqui. Se o A valer zero, então some o x ao quadrado, você não tem uma função de segundo grau. Então, nem precisa considerar esse caso, tá? E o delta? Bom, o delta, a gente sabe que ele nos diz sobre as raízes da equação, né? A raiz é o valor de x que zera isso aqui, né? Então, se você botar o valor da raiz aqui, isso aqui vai dar zero. E a gente sabe o seguinte, se o delta for maior que zero, a gente tem uma solução não, gente, desculpa, duas soluções reais e distintas, né? Se o delta for igual a zero, a gente tem apenas uma solução real. No caso, são duas soluções iguais, né? Mas falando em termos práticos, né, só vai ter um valor que zera isso aqui. E se o delta for menor do que zero, a gente não tem solução real, né? Isso aqui é só um lembrete da última aula, se você não viu, você confere lá o vídeo. Então tá, como que isso vai impactar o gráfico, né? É o seguinte, se o delta então for maior que zero, a gente tem duas soluções, então a gente sabe que a raiz de uma equação é onde o gráfico cruza o eixo x, né? Então, se a gente tem duas soluções, o gráfico tem que cruzar o eixo x duas vezes, e como A é positivo, ela vai estar côncava para cima, então é algo desse tipo assim. Olha só, o gráfico cruza o eixo x aqui e aqui, então tem duas soluções, tá certo? Se o delta for igual a zero, a gente só tem uma solução. Então, o gráfico ele só pode cruzar o eixo x uma vez. E como ele aponta só para cima, né, no caso, ele vai ter que tangenciar o eixo x. Então, é algo desse tipo assim. Olha só. Beleza, né? Você vê que ele só toca o eixo x, bem no vértice aqui. Tranquilo? E se o delta for menor que zero, ou seja, não vão ter soluções reais, o gráfico não vai cruzar o eixo x. Então vai ser algo mais ou menos assim, tá bom? Todos os casos aqui, né, a parábola côncava para cima porque o A é positivo. Aqui vai ser análogo, só que tudo para baixo, né? Então olha só, delta maior que zero, cruza duas vezes, com a parábola côncava para baixo. Igual a zero, ele vai só tocar, então fazer isso com um pouquinho mais de cuidado. Vai ser algo, opa, desse tipo aqui. E menor que zero, ele não cruza o x. Então, algo desse tipo aqui. Tranquilo? Sem muito mistério, né? Agora, nesse cantinho, eu vou falar do C, né? Do termo independente. O que ele faz? Bom, gente, o C, como a gente fala, o termo independente, ele não depende do x. Então, olha só. Eu sei que f de x
é igual a ax2 mais bx mais c. Se eu fizer f de zero, eu trocar o x por zero, esse termo vai virar zero, esse termo vai virar zero, vai sobrar só o c. Então, o f de zero ser igual a c significa que quando o x vale zero, o y vale c. Ou seja, isso aqui é a interseção com o eixo y, tá? Então, o c, vamos escrever aqui, interseção com o eixo y. Beleza? É onde o gráfico cruza o eixo y. Tranquilinho, não tem muito mistério isso, tá? E o B, né, gente? Já falamos do A, do C, do delta, só falta o B. O B ele é um pouquinho mais complexo. Você vê que eu já deixei aqui separado alguns gráficozinhos, que é o seguinte. O B, ele nos diz, em outras palavras, sobre a orientação do gráfico quando ele cruza o eixo y. O que isso quer dizer, né? Eu vou fazer 4 gráficos e a gente vai ver aqui o que o B é em cada um. Então, olha só. Uma parábola assim, uma parábola assim, uma parábola assim e uma parábola assim. Beleza. Tá. O B, olha só o que acontece. Você vai olhar onde o gráfico cruza o eixo Y. Então, é bem aqui, né? E aí você imagina uma reta tangente ao gráfico nesse ponto. E aí você olha o seguinte. A reta é crescente ou decrescente? Claramente aqui é decrescente. Então, o B vai ser negativo. B menor do que zero. Aqui, se você traçar uma reta tangente, ela é crescente. Então, aqui o B é maior do que zero. Aqui, observa, decrescente, né? E observe que nenhum dos outros coeficientes importa, né? Aqui o A é positivo, aqui é negativo, aqui, sei lá, o delta é zero, aqui o delta é maior que zero, menor que zero, etc. Só não muda nada. O B vai continuar igual, olha só. Continua decrescente, então o B aqui, negativo. E aqui o gráfico côncavo para baixo, mas a orientação aqui na interseção com y, a reta é crescente. Então o B aqui é positivo. Entenderam como é que funciona? Não tem muito mistério também, né? Só a definição do B que é algo um pouquinho mais chique, né? E para fechar os conceitos, gente, nós vamos estudar o vértice da parábola, tá? Então vamos escrever aqui vértice. Opa. Vértice. Ok. O vértice, como eu disse, é o ponto de máximo ou mínimo da função, né? E ele existem as coordenadas fixas, assim, sempre que você quiser achar o vértice, você vai usar a mesma fórmula que vai dar certo, que é o seguinte, olha só. Vou fazer aqui um gráfico. E aí, para facilitar essa demonstração, que o jeito certo seria usando o cálculo, só que eu não quero usar nada que não seja ensino médio, nós vamos considerar que essa parábola aqui, ela tem o delta igual a zero, tá? Então, o gráfico dela é mais ou menos assim. Vamos fazer uma coisa melhor aqui. O gráfico ele tangencia aqui o eixo x, tá? Se ele tangencia o eixo x, quer dizer que só existe uma solução real, né? Então, se eu fosse resolver a equação aqui, a gente teria o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? Só que o delta vale zero, porque só tem uma solução real, né? Isso aqui vale zero. Então, o que a gente fica? X é igual a menos b, mais ou menos zero, que é zero, né? Sobre 2a. Então, aqui, ó, a coordenada x do vértice, ela sempre vale menos b sobre 2a. Entenderam? Bem tranquilinho, né? Eu usei esse exemplo específico só para ficar um pouquinho mais fácil de entender, mas acho que é bem intuitivo, né? E o y, para a gente descobrir, eu só preciso substituir na equação, né? Então, o y, o que eu faço? Eu vou fazer o f de menos b sobre 2a. Ou seja, isso aqui vai ser igual a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a mais c, não é? Vamos desenvolver isso aqui. Vai dar, olha só, menos b ao quadrado vai dar b ao quadrado, então vai dar ab ao quadrado sobre 2a ao quadrado é 4a2. B vezes menos b vai dar menos b sobre 2a mais c, certo?
Eu vou igualar o denominador aqui, então vou deixar tudo dividido por 4A2. Vai ficar o seguinte, AB ao quadrado. Agora eu multiplico por 2A em cima e embaixo, então vai ficar menos 2AB sobre 4A2. Aliás, deixar o 4A2 para o final. Aí aqui é B ao quadrado, né, gente? Aqui é menos B ao quadrado, isso. Então, menos 2AB ao quadrado mais 4A2C, né? 4A2C, tudo isso sobre 4A2. Observe que tem um A em todo mundo aqui, então eu posso cortar, fazendo aqui, ó, corta, corta, corta e corta com um desses A's aqui. Vai ficar o quê? Olha só, b ao quadrado menos 2b ao quadrado. Vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Tudo isso dividido por 4a. Tranquilo? Isso aqui, gente, olha só. Eu posso botar o menos em evidência e vai ficar assim. Isso aqui é igual a menos, aí fica b2 menos 4ac. Né? Que aí fica menos b2 mais 4ac, dividido por 4a. Só que B2 menos 4AC é o delta, né, gente? Então, isso aqui é igual a menos delta sobre 4A. E tá aqui, né, gente? Para quem já conhecia, esse é o y do vértice, menos delta sobre 4A. Então, para a gente juntar tudo aqui, né, olha só. As coordenadas do vértice, o nosso V aqui, ele é o seguinte. O x do vértice e o y do vértice são iguais a menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Bem tranquilo, né, gente? Então, com isso aqui, a gente fecha o estudo gráfico da parábola, né? E no próximo vídeo eu vejo se a gente faz uns exercícios para praticar um pouco disso aqui. Tranquilinho? Tchau, tchau.